Olá a todos do canal Bola Astral, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam na paz, na luz e na harmonia, sempre com muito bom senso e discernimento, para que possam resolver todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante da bola com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Corinthians e Vasco é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá então, primeiramente com o baralho cigano, para que a gente possa ver a respeito do jogo, depois vamos ver aqui com o tarô, jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes. Vamos lá, Corinthians e Vasco. Neste momento, eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano e peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento, eu possa ver as energias do jogo entre Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians e Vasco da Gama, oráculo, por favor. Jogo que ocorrerá neste sábado, 29 de julho de 2023, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Por favor, oráculo, Corinthians e Vasco da Gama. O que eu vos pergunto, oráculo, neste momento é: qual desses dois times, respectivamente, está com a energia mais positiva para ganhar esse jogo, oráculo? As energias desse jogo, Corinthians e Vasco da Gama. Respectivamente, oráculo, que eu vos pergunto neste momento, e se assim me for permitido que eu possa, através de 5 cartas para cada um desses dois times, respectivamente, trazer uma resposta clara, objetiva e direta a este respeito. Oráculo, por favor, Corinthians e Vasco da Gama, assim seja. Amém. Corinthians, Vasco da Gama, oráculo, por favor, respectivamente. Corinthians. Corinthians me abriu com a carta 3, carta do navio, com a carta 10, carta da foice. Mostra o Corinthians aqui com uma movimentação tanto quanto lenta, sabe? Tendo algumas surpresas desagradáveis, podendo ter alguma contusão, sabe? Alguma contusão de algum jogador nesse jogo contra o Vasco, tá? Vejo aqui um corte que afeta o entrosamento do Corinthians nesse jogo, tá bom? Carta 26 e carta 15. Vejo o Corinthians com mais posse de bola, vejo o Corinthians aqui usando uma tática que envolve o adversário, sim, tá? Mas o que é preocupante para o Corinthians aqui é essa questão mesmo, dessa contusão aqui, que afeta o entrosamento do time, tudo bem? Mas vejo o Corinthians aqui com um jogo mais cadenciado, mais calmo, tendo controle do jogo, tendo controle da situação. O Vasco me abriu com a carta de número 33 e com a carta de número 1, carta do Cavaleiro. Olha só, eu vejo que o Vasco da Gama nesse jogo contra o Corinthians, muitas vezes tendo o poder de decisão nas suas mãos, o ataque positivo, o setor de ataque positivo para o Vasco. Carta da Raposa, carta de número 14 como carta central, carta das nuvens. Olha só. E fechando com a carta da Moça, carta de número 29, aqui para o Vasco da Gama. Interessante que haverá nesse jogo Corinthians e Vasco uma fase do jogo, um período do jogo, provavelmente o período inicial, em que o Vasco estará com a chave do jogo nas suas mãos, um ataque bom, um setor ofensivo bom do Vasco, tá? Só que o Vasco ele comete esses erros aqui, não aproveita as chances e fica confuso diante das dificuldades que o Corinthians impõe ao Vasco da Gama, tá? Vejo que o Vasco confuso, cometendo erros bobos, erros assim que, de alguma forma, o Corinthians impõe ao Vasco esses erros com seu tipo de jogo. Mas eu vejo aqui o Vasco não indo bem na tranquilidade. Mas eu não vejo o Vasco perdendo esse jogo, tá, minha gente? Eu não vejo o Vasco perdendo esse jogo. Eu vejo aqui um jogo para empate, tá? Então, minha previsão aqui de Corinthians e Vasco da Gama é de empate, tá bom? Então, reiterando, a minha previsão aqui é de um empate entre Corinthians e Vasco. Vamos ver aqui jogadores importantes, tempo de jogo importantes. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô e às forças oraculares, para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ver as energias para o jogo entre Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians e Vasco da Gama, oráculo, por favor. Jogo do dia 29 de julho de 2023, Campeonato Brasileiro da Série A. Corinthians e Vasco da Gama, jogadores importantes. E ou tempo de jogo importantes para Corinthians e Vasco da Gama, respectivamente. Oráculo, por favor. É que eu vos pergunto neste momento,
assim seja. Amém. Corinthians, Vasco da Gama, oráculo respectivamente, por favor. Corinthians com a carta da Justiça, carta de número 8. Outra carta de número 8 aqui, que é o 8 de ouros. Então, assim, ó, o Corinthians tem um número 8 aqui muito forte, hein? Temos de prestar atenção aqui. 8 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. Também, se porventura houver algum jogador do Corinthians que vista a camisa de número 8. E veio com a carta do carro, que é a carta de número 7. Então, nós temos a numeração aqui do Corinthians, é 23, tá bom, minha gente? 23 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Corinthians que vista a camisa de número 23, ou 5 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. E também, se porventura houver aqui algum jogador do Corinthians que vista a camisa de número 5. Vamos ver o Vasco. O Vasco me abriu com a roda da fortuna, carta de número 10, com 5 de copas e com 8 de paus. Eu tenho aqui 23 também. Olha só que interessante. Olha só. Que interessante aqui a numeração do Vasco da Gama, que é a mesma do Corinthians, 23. Esse número vai ser forte nesse jogo, hein? Então aqui nós temos 23 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo para o Vasco. Também, se porventura houver algum jogador que vista a camisa de número 23, ou 5 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. E também, se porventura houver algum jogador do Vasco que vista a camisa de número 5, ok? Então, minha gente, esta foi a previsão de Corinthians e Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro Série A 2023. Eu, Vitor Pinheiro, agradeço muito a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fique na paz, que na luz, quem com Deus sempre. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.